Bom dia! Hoje na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre as plantas, tá? Pegue um livro de vocês de ciências na página 77 a 78, onde vivem as plantas e como elas se alimentam. Vamos fazer a leitura, tá? Há muitos tipos de plantas e elas são encontradas em quase todos os ambientes da Terra. A maioria das plantas vive fixa no solo, que são as plantas terrestres. Há plantas que vivem apoiadas sobre outras plantas ou rochas. São as plantas epífitas. Outras vivem na água, que são as plantas aquáticas. Você deve conhecer várias delas. Poderia citar o nome de alguma planta que você vê no caminho da casa da escola? Aqui, gente, nós temos dois tipos de plantas aqui nesses retângulos, né? A ninféia branca é uma planta aquática, né? Por quê? Porque ela vive na água, né? Essa florzinha aí. E aqui nós temos a broméia. É uma planta epífita. Por que é uma planta epífita? Porque ela nasceu na rocha, né? Aí na pedra. Uma das características que tornam possível diferenciar as plantas dos animais é como ambos obtêm energia para sobreviver. A gente sabe, né, que a planta é um ser vivo, então ela precisa de alimento para sobreviver, né? Assim como os animais também, mas existem diferenças, né, das plantas para os animais. Como que as plantas sobrevivem, então? As plantas fabricam o próprio alimento por meio do processo chamado fotossíntese. É nas folhas, principalmente, que é produzido o alimento das plantas. Entenda como isso ocorre acompanhando a sequência de eventos no esquema ao lado. Então, aqui nós temos uma sequência de eventos, né? Como acontece essa fotossíntese. E aqui embaixo, na número 1, a gente vê que através da raiz, a planta retira água e nutrientes do solo, né? Ela vai puxar do solo o que ela vai precisar. A número 2, nas folhas, na presença da luz, por meio da fotossíntese, as plantas transformam água e gás carbônico em alimento e gás oxigênio, tá? Na número 3, o alimento produzido na fotossíntese e os nutrientes absorvidos do solo são usados pela planta para manter-se viva e realizar suas funções, né? Ela se alimenta e pode dar fruto, né? A 4. O gás oxigênio produzido na fotossíntese pode ser usado na respiração da própria planta ou liberado para o ambiente, sendo utilizado na respiração de outros seres vivos, como a gente, né? A gente respira oxigênio, né? Então, é importante a gente plantar também, né? Os tons de cores e a proporção entre os tamanhos dos seres vivos representados não são reais. Tá, isso aqui não é real, né? Não é um tamanho real. Vamos lá para a nossa atividade. E a nossa atividade, o que está pedindo? Ao número 1. Ligue as imagens das plantas ao tipo correspondente, considerando o local em que elas vivem, tá? Aqui nessa primeira imagem nós temos o quê? Uma mangueira. E aqui embaixo nós temos, dentro do retângulo, nós temos os nomes, né? Nós está dizendo assim, ó, planta epitáfia, planta terrestre, planta aquática. E nas imagens, na primeira imagem, nós temos uma mangueira. Você vai dizer se essa mangueira ela é epitáfia, se ela é uma planta terrestre ou se ela é uma planta aquática. Você vai ligar, tá? Na segunda, nós temos um aguapé. Esse aguapé, ela é uma planta, ela vive aonde? Ela é uma planta epífita, uma planta terrestre ou uma planta aquática? E aqui nós temos uma orquídea, né? Você vai dizer também, você vai ligar. Vai dizer se essa orquídea é uma planta epífita, uma planta terrestre ou uma planta aquática, tá? Você vê aí o local onde ela nasceu. Questão número 2. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Vamos ler o texto, tá?
É verdade que faz mal dormir com plantas no quarto? Será que isso é verdade? Vamos ver. As plantas realmente consomem oxigênio no processo de respiração. De dia, com a luz do sol, isso é compensado pela fotossíntese, que absorve gás carbônico do ar e libera oxigênio, tá? À noite, elas roubam de volta um pouco do que produziram. Mas fique tranquilo, isso não vai faltar ar no seu quarto. A quantidade consumida por um vegetal não chega perto daquela que um cachorro respira. Ou seja, então, de manhã, essa planta ela libera oxigênio, né, para a natureza. E à noite, ela consome esse oxigênio e solta o gás carbônico, tá? Mas não é em grande quantidade. A letra A. De acordo com o texto que a gente leu, faz mal dormir com plantas no quarto? O que é que você acha? Você vai responder aí, tá? De acordo com o que você leu. A letra B. Qual é a importância da fotossíntese para as plantas? O que é a fotossíntese? É a produção de alimentos para as plantas, né? É importante ela fazer isso? Qual é essa importância que tem para ela, né? A letra C. À noite, elas roubam de volta um pouco do que produziram. Isso aqui é um trecho do texto, tá? O que essa frase quer dizer? Você vai explicar, tá? Na letra C. O que você entendeu quando você escutou? À noite, elas roubam de volta um pouco do que produziram. Boa atividade, tá? A atividade de educação física eu vou mandar daqui a pouco.